A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos do YouTube. Eu estou gravando esse vídeo, é um vídeo resposta, na verdade, a um inscrito, um jovem, que ele fez um comentário, ele fez uma pergunta sobre irmãs que vendem lingerie, que usa lingerie para os seus maridos, se é permitido. Então, não é só um vídeo resposta, mas já entrando neste assunto, eu quero falar sobre a santidade no matrimônio e no leito entre o casal. Amém? Então, esta palavra vai para os casais, que eu estou falando, casais, homem e mulher, tá, irmãos? Porque hoje em dia o mundo constitui casais aí, homem com homem, mulher com mulher, mas biblicamente falando, casais é homem e mulher, mulher e homem somente. Então, se você tem a sua esposa, você está casado com ela e ela está casada com você, mediante a lei civil do homem e a lei de Deus, então você já tem a bênção de Deus sobre o seu matrimônio. Mas não é porque você tem a bênção de Deus sobre o matrimônio que você tem direito de fazer o que você quiser no seu leito, né? Que é no ato sexual, que é no momento da conjunção carnal entre você, no caso irmã, com o esposo, irmão. Então, essa é uma palavra para casais cristãos, tá, irmãos? Deixando bem claro isso, vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra assim em Hebreus capítulo 13, versículo 4, que diz assim: Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Então o Senhor está falando aqui, venerado seja entre todos o matrimônio, né? Então, entre tudo, aquilo que Deus verdadeiramente ele se agrada é do matrimônio. Este foi o primeiro projeto de Deus para o homem e para a mulher, foi o matrimônio. E aí foi constituída a primeira família. Não tem como haver uma família se não houver primeiro um matrimônio. Então, tendo esse matrimônio, o Senhor vem e nos traz essa palavra dizendo que o leito seja sem mácula. Mácula é malícia, irmãos. É desejos, é concupiscências carnais que ultrapassa aquilo que é natural. Aquilo que é conhecido como natural. Então, o que é natural? Nós vamos ler na segunda parte deste versículo dizendo: porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgarás, né? Então, todo ato sexual ilícito é considerado prostituição, tá? Por quê? Porque você peca contra o seu cônjuge e você peca contra Deus e também peca contra o próprio Espírito Santo, porque você é templo do Espírito Santo. Então você comete vários pecados em um só, irmãos, para você ter uma ideia da gravidade disso. Então vamos entender, né? Porque infelizmente tem muitos pastores que não têm coragem de falar sobre isso nas igrejas, têm vergonha, irmãos. Isso é algo totalmente normal, é natural de se falar. Se não instruir a igreja vai viver pecando. Então é necessário falarmos sobre isso. Em Romanos, né, capítulo 1, versículo 23, vocês vão saber o que é natural e o que é normal e o que não é. Diz assim: E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, de aves e de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrar os seus corpos entre si. Pelo que Deus abandonou as suas paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural contrário à natureza. E, semelhantemente, também os varões, né, que também fala aqui, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem sua sensualidade uns com os outros, varão com varão. Aqui, no caso, já começa a falar de pecado sexual homossexual, no caso. Então, nós já sabemos que isso é pecado, né, irmãos? Mas para os casais cristãos aí, veja que o Senhor fala aqui que essas pessoas que cometem pecados sexuais, eles mudam a glória de Deus, né? Porque a glória de Deus foi o quê? Fazer macho e fêmea. Então, eles mudam a glória de Deus incorruptível por uma glória corrupta. Ele troca aquilo que é santo por aquilo que é profano, desonrando o seu próprio corpo entre si. Quando diz assim, tornando semelhança em imagem de animais,
aves, quadrúpedes e répteis. Irmãos, então o ato sexual, ele não pode ser semelhante ao ato sexual que os animais cometem. Então os animais, eles são irracionais. Uma vez que eles são irracionais, eles vão fazer coisas por instinto, né? E o ato sexual entre casal não pode ser algo feito por instinto. Não, tem que ser algo feito por raciocínio, porque tem que ter 3 coisas importantes. Primeiro, temor de Deus. Segundo, amor. Terceiro, respeito. Amém? Tem que ter temor de Deus nesta hora, neste momento. Quando o casal se une, eles têm que ter em mente essas 3 coisas que é extremamente importante para que haja um relacionamento sadio e abençoado por Deus de casais cristãos. Temor de Deus. Se você temer a Deus, você não vai fazer nada que desagrade a Ele. Segundo, você tem que ter o quê? Respeito pelo seu cônjuge. Respeitar as vontades dele, os limites, respeitar o corpo dele, porque cada um tem o seu corpo. Sim, é verdade, né? Nós temos que respeitar o corpo do outro. E também tem que ter amor, irmãos. Amor envolve todo tipo de carinho, tá? Mas esse carinho não pode ultrapassar aquilo que é santo. Então, nós vamos também para o versículo 26, que fala que Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural contrário à natureza. Então, o que é natural, irmãos? Natural é o homem ter relacionamento sexual com uma mulher, né? O homem, até na hora da relação, de certa forma, ele comanda a relação, de certa forma. Porque a Bíblia fala que o homem, ele é o cabeça da mulher. E a mulher tem que ser submissa a ele, né? Mas eu já falei sobre a submissão também. Que a submissão da mulher não pode ultrapassar aquilo que é permitido por Deus. Uma vez que vem desonrar o corpo dela, que é templo do Espírito Santo, então ela não tem que fazer, tá? Não precisa fazer nada que vai desonrar ao Senhor ou desonrar o corpo do seu cônjuge. 1 Coríntios, capítulo 7, capítulo 6, 13, aliás, e também capítulo 7, diz assim. 1 Coríntios, capítulo 6 e capítulo 7, diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, não tem segredo, tá? A palavra de Deus, ela é perfeita. Capítulo 6, versículo 13. Eu já vou estar respondendo outras coisas aqui. Fala que os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um quanto o outro, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, uma vez que você faz coisas com o seu corpo que não foi feito naturalmente para que seja realizado através dele, você está prostituindo, você está adulterando o seu corpo, você está usando ele para fazer algo que não é natural do seu corpo, né? Então, o que foi feito, irmãos? Eu vou falar claramente aqui, né? Mãos foi feito para pegar, certo? Boca foi feita para falar e para comer, e não para cometer ato sexual, né? Assim também fala aqui que o ventre foi feito para os manjares para o ventre. Então, cada parte do nosso corpo foi feita com o intuito, amém? Cada parte do nosso corpo foi feito com o intuito. Então, o órgão genital feminino e masculino foi feito para reprodução sexual, né? E outras partes do corpo, né? Como, por exemplo, a nossa boca, que foi feita para comer e para falar somente, irmãos. Não foi feita para outra coisa, a não ser para isso. Então, não use os seus lábios que são santos. Você sobe no altar, você adora, glorifica a Deus, né? E quando chega na sua casa, você vai ter intimidade aí com seu esposo e vai usar os seus lábios para fazer aquilo que não convém. Então, cuidado, irmãos, né? Porque Deus, ele tá vendo, né? E tá contemplando aqueles que são santos e aqueles que não são santos, né? Também, irmãos, nós já sabemos que há outros atos sexuais aí, da qual não precisa entrar muito em detalhes, você já sabe, cada órgão do seu corpo, cada parte do seu corpo foi feito para quê e com que intuito. Então, não use
algo que foi feito para um intuito, para outro. Amém? Deixa que a glória de Deus venha estar no casamento de vocês, estar no relacionamento de vocês, tudo da maneira mais natural e mais santa possível, irmãos. Por isso que a palavra do Senhor nos fala. Em 1 Coríntios capítulo 7, acerca do casamento, fala assim: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no do marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no da mulher. O marido paga à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher, o marido. O que está falando? Está falando que o corpo da mulher não é totalmente dela, né? Mas quando se trata disso, não quer dizer que o corpo dela não seja, que é dela, sim, mas que o marido tem direito no corpo dela, entendeu? E também ela tem direito sobre o corpo do marido. Então, essa ideia de que a mulher ela tem a obrigação de satisfazer sexualmente o esposo dela, porque ele é o homem e ela tem que simplesmente obedecer e fazer tudo o que ele quer para satisfazer a ele. Não, a Bíblia está falando que cada um pague o outro a devida benevolência. O que é isso? Um deve ao outro. Então você deve respeito ao outro, você deve amor ao outro, você deve carinho ao outro, você deve satisfazer ao outro. Então um está em dívida com o outro. Então jamais a esposa pode falar assim: ah, eu vou fazer um jejum de 10 dias, aí a gente não vai ter relação sexual. Não, primeiro ela tem que entrar em comum acordo com o esposo também com ela. Por quê? Porque né, depende do direito do corpo do outro. Então é necessário que haja amor, né, através do carinho, respeito, um respeitar o corpo do outro, com limites, irmãos, porque nem tudo é permitido. E também, o mais importante, temor de Deus. Tem que ter temor de Deus. Se o casal tem temor de Deus, eles não vão pecar, né? Mas me fizeram perguntas aí com relação a irmãs que vendem lingerie, né? Irmãos, o leito ele tem que ser sem mácula, sem ruga, ele tem que ser santo, para não virar prostituição, né? Porque o Senhor, esse aí, o Senhor fala lá em Hebreus, né? São os devassos. O que é devasso, né? É aquele que gosta de cometer todo tipo de devassidade, né? Então, irmãos, o que a palavra do Senhor nos diz acerca desse assunto? Que nós não podemos erotizar a relação sexual. Como é isso, missionária? Como assim não pode erotizar? Entenda, olha, irmãos, a mulher, né? A mulher, ela consegue sentir desejos sexuais pelo esposo através daquilo que ela ouve, através das palavras, através do toque que o esposo faz carinho nela, dá um beijo nela. Então, através disso, ela consegue sentir desejos sexuais pelo esposo. E o esposo já é diferente, né? O homem, ele já sente isso só de olhar. Então, só dele olhar, ele é mais pela visão, a mulher é mais pelo sentimento, né? Então, como o homem ele vai mais pela visão, muitas das vezes a mulher quer usar algo para prender a atenção ou para apimentar, entre aspas, né? O casamento usando roupas sensuais ou fazendo algo que vai apimentar, mas só que vai abrasar em pecado, irmãos, tá? Não vai abrasar de uma maneira que vai trazer benefício para eles, não vai trazer edificação nenhuma, né? Para o casamento, não. Só vai trazer mais abrasamento e pecado traz condenação. Então, irmãos, como o homem age muito pela mente e também pelos olhos, né, pelo que ele vê, muitas mulheres elas compram aí lingeries, né, e elas compram camisolinhas e elas compram vários tipos de coisas aí, né, que quer agradar ao esposo. Só que você está cometendo o maior erro da sua vida, irmã. Você está erotizando o seu casamento, ou seja, o seu esposo, ele vai agir de forma diferente, ele vai sentir desejos diferentes, ele vai ter sensações diferentes, ele vai ter um prazer diferente com você,
você desta maneira do que você naturalmente, sem você querer erotizar através de lingerie, de roupas sexuais, né? Então, uma vez que você usa uma fantasia ou uma lingerie, você vai estar erotizando o seu relacionamento. E o dia que você não estiver com essa lingerie, ou com essa camisolinha, ou com essa fantasia, seja o que for que você, né, pensa em usar ou usa, o que vai acontecer? Não vai ser a mesma coisa, vai ser diferente. Então, toda vez, ele vai achar que é melhor, que é muito mais satisfatório ter aquilo que você permitiu que colocasse, né? Que é aquela erotização, aquela sensualidade toda, através de uma lingerie, de uma camisola ou tal. Ele acha que vai ser melhor do que das outras vezes. Então, isso vai virar um costume e vira uma concupiscência. O que é concupiscência, missionária? É um pecado repetitivo, é aquele pecado que a gente comete constantemente, sempre cometendo o mesmo pecado. Então, é bom que você que é casado, que você que é cristão, já freia isso, já acaba com isso, já corta isso, né? Então, as irmãs, respondendo a pergunta do irmão que ele fez lá, eu sei que o vídeo ficou um pouquinho longo, mas aí eu já respondia logo tudo de uma vez, irmãos, né? Já que tem irmãs aí que vendem lingerie, irmão, se a irmã é o emprego dela e ela depende disso para sobreviver, né, ela pode vender lingerie, claro. Mas a lingerie que ela vai vender para as irmãs, tem que ser lingerie decente. Não vai vender uma lingerie de uma prostituta, né? Que eu não preciso nem entrar muito em detalhes, que os irmãos já sabem o que eu estou falando. Então, é a mesma coisa, as irmãs que são cabeleireiras. É um caso muito sério isso, porque tudo bem que é o emprego delas. Mas quando entra uma crente no salão, elas têm que fazer o quê? Elas vão se negar a atender aquela crente que veio pintar o cabelo, que veio tirar a sobrancelha, que veio fazer as unhas, e aí, né? Então, são profissões que é melhor até renunciar, né? Então, se a irmã vende lingerie, então que ela procure vender lingerie decente, para uso normal, natural, sem ter que erotizar aí os casamentos e os casais, amém, irmãos? Então, irmãos, é tudo com ordem e decência, né? Não tô dizendo que você não deve se relacionar, não deve ter carinho entre vocês. Não, deve ter sim carinho, respeito, amor, temor de Deus. Mas tudo na medida certa, para não extrapolar, para não passar dos limites, para não pecar contra o Senhor. Então, irmãos, o mais importante da relação entre casais é o temor de Deus e o amor. Tendo isso, irmãos, é a base, tá? E o respeito. Não precisa de nada, então não precisa de camisolinha, não precisa de fantasia, não precisa de lingerie, não precisa de nada disso. Porque se houver amor entre eles, irmão, tá perfeito. Amém? E eu espero ter respondido, né, a questão que o irmão lá me perguntou. E fiquem todos na paz, o Senhor Deus vos abençoe. Eu espero ter respondido, irmãos. Não é muito fácil falar sobre esse assunto, né? Mas eu sempre gosto de estar respondendo aquilo que me perguntam, amém? Fica na paz do Senhor Jesus.